Fala, devs. Agora vamos iniciar o nosso módulo 2, né, onde a gente vai estar falando sobre criar um ambiente de trabalho, né, onde a gente vai estar criando as pastas, vai estar criando os arquivos onde nós vamos estar programando. E também vamos falar um pouco sobre variáveis, tá? Para iniciarmos o nosso projeto, é necessário que a gente organize ele primeiro. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos abrir uma pasta, vou clicar em abrir uma pasta, e vou criar uma pasta. Você pode criar uma pasta conforme você quiser, né? Aqui eu vou estar dando um exemplo. Vou criar uma pasta chamada projeto. E vou clicar aqui em selecionar pasta. Por que que eu fiz isso? Quando eu faço isso, o Visual Code, ele abre o projeto já dentro dessa pasta, tá? Agora, o próximo passo é criarmos um arquivo para a gente tá podendo fazer o nosso código dentro dele. Então, eu vou clicar com o botão direito, novo arquivo, e aqui eu vou colocar o nome variáveis.py, né, ou .py, como muitos dizem. Vou dar um Enter aqui. E já foi criado o nosso arquivo. Então, se eu quiser digitar, por exemplo, vou printar aqui. Este é um arquivo de variáveis. Né? Eu já criei aqui a primeira linha de código printando. Vou debugar aqui para a gente ver que ele vai printar essa mensagem para nós aqui no terminal. Este é um arquivo de variáveis. Ótimo. Dando sequência aqui, vamos falar sobre variáveis. O que é uma variável? Variável ela é um elemento onde nós podemos estar salvando informações, né, armazenando informações para consultas ou para poder fazer comparações dentro do nosso código. Tá? Então, basicamente, dentro do Python, nós temos alguns tipos de variáveis. A primeira variável que nós temos é do tipo inteiro. Vou escrever direto, inteiro. Opa. Inteiro. Vai estar sublinhado como erro aqui, mas é só para explicar para vocês. Melhor, vou colocar a hashtag aqui para não ficar apresentando esse erro. Nós temos a variável do tipo inteiro. O que é essa variável do tipo inteiro? São aqueles números que não são quebrados, né? Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, aí 10, 20 e por aí em diante. Também podemos ter números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e por aí em diante. Basicamente, quando formos falar de variáveis, 95% do nosso projeto ele é feito sobre variáveis. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção nessas aulas que a gente vai falando de variáveis, porque é um tema muito importante, tá? A próxima variável que nós temos é uma variável ponto flutuante. Ponto flutuante. O que é essa variável do tipo ponto flutuante? É aquela variável tipo decimal, né? Vou colocar aqui entre parênteses decimal. Aqueles números, ao contrário do número inteiro, ele possui vírgulas, né? Então a gente tem, claro que dentro do Python nós não utilizamos vírgulas para separar números, né? Ou centavos, essas coisas assim. A gente utiliza ponto. Então é aqueles números cuja é 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 e assim em diante. Também pode ser negativo, menos 1.1, menos 1.2 e assim em diante. Então nós temos aqui também a variável do tipo flutuante. Como que nós vamos chamar ela dentro do Python? Ela é chamada de float. E aqui no inteiro, nós chamamos a variável do tipo inteiro de int. Certo? Nós temos outras variáveis também que a gente vai utilizando no decorrer da programação.
mas que nem sempre ela é comum, né? Que é o tipo complexo, que é a variável complexa, e nós temos também a booleana, mas aí eu vou falar da booleana porque ela é comum nós utilizarmos, porque ela é uma variável de retorno, tá? Então, outra variável importante que nós vamos utilizar é uma variável do tipo texto. Essa variável, ela armazena textos dentro dela, né? A gente pode utilizar esses textos, por exemplo, para exibir na tela do usuário, né, algumas informações, e ela nós chamamos de string, que é a variável do tipo texto. Seguindo as nossas variáveis, nós temos o tipo booleano, né? O que é o tipo booleano? O tipo booleano é aquela variável que me retorna se o resultado é verdadeiro ou se o resultado é falso, né? Dentro do Python, ele retorna para nós true para verdadeiro e false para falso. Então, ela é do tipo bool, que a gente fala, né? Mas a gente não vai precisar exatamente do tipo da variável, porque quando a gente for definir a variável, a gente já define ela pelo tipo. Seguindo, nós temos listas. Uma variável do tipo lista, ela armazena vários elementos. É isso, ela armazena vários elementos dentro dela. Pode ser variável, pode ser elementos do tipo inteiro, pode ser elementos do tipo flutuante, pode ser elementos de texto, pode ser elementos booleano. Então ela envolve todos os tipos de variáveis dentro e nós chamamos ela, né, definimos essa variável com colchetes. Então a gente abre e fecha colchetes e aqui dentro a gente coloca as informações separadas por vírgula, né? Então eu posso colocar, por exemplo, um true, aí um vírgula, um texto entre aspas, né? Porque é um tipo texto. Aí eu coloco vírgula, coloco um tipo float, 1.57, e também posso colocar um número inteiro, tipo 20, né? Dentro desses colchetes. Então aqui a gente está definindo uma variável do tipo lista. Existem vários tipos de variáveis que a gente pode estar trabalhando, mas basicamente as variáveis que a gente mais vai trabalhar são essas, tá? E no decorrer, a gente encontrando novas variáveis aí, eu vou explicando para vocês no decorrer do vídeo, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando por aqui. Se você tiver alguma dúvida relacionada a esse tipo de variável, pode estar entrando em contato, tá, comigo pelo Telegram. O link do grupo está aí na descrição do vídeo. Então eu te espero lá. Um forte abraço e somos devs.